Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Fábio Fabuloso. Hoje nós vamos ver os assuntos centro de massa e corpos extensos. Então a gente vai dar uma trabalhada aí nesse assunto. Ele é pequenininho, mas bastante recorrente aí no Enem, apareceu em 2018. Então vamos lá. Fazendo um resumo aí do que a gente vai ver. Primeiramente a gente vai ver condições de equilíbrio e centro de massa, momento de força e máquinas simples. É aqui que a gente vai terminar e já vai mostrar uma questão do Enem aí. Então, o que tem em comum aqui, já começando o assunto, centro de massa, o que tem em comum aqui esse jogador, né, e esse outro aqui. Então esse aqui está jogando a bolinha aqui de beisebol e esse aqui está jogando o taco. Qual é a relação entre eles? A relação está justamente aqui no centro de massa. Se você arremessar, vou trocar aqui. Então, se você arremessar uma bola de beisebol no ar, ela seguirá uma suave trajetória parabólica. Se arremessar um bastão de beisebol girando no ar, sua trajetória não será suave. Então seu movimento será ondulante, certo? Porque olha aqui o cabo aqui, ele vai estar ondulando. E ele parece ondular em todos os lugares. Ele vai cambalear, certo? Só que ele vai ficar em torno de um lugar muito especial. E ele vai girar em torno do seu centro de massa. Nesse caso aqui vamos abreviar por CM. Então, apesar desse taco de beisebol aqui, ele está cambaleando, mas olha só essa trajetória que ele está seguindo, tá vendo? Então, o porquê então que ele seguiu essa trajetória? Essa trajetória seguiu aí devido justamente que ele seguiu o centro de massa. O centro de massa que fez com que ele fizesse essa trajetória aqui. Aqui fica fácil, né? A bolinha aqui vindo em trajetória parabólica fica fácil. Mas aqui fica difícil imaginar. Então, apesar que aparentemente ele está cambaleando, ele está ondulando, mas tem um ponto ali e esse um ponto é justamente o centro de massa. Só falando mais um pouco aqui do centro de massa, ele é como se fosse toda a massa do corpo tivesse naquele um pontinho ali. Então, por exemplo, tu pega uma vassoura e aí tu tenta equilibrá-la na sua mão e tu vai encontrar um ponto ali em que a vassoura vai ficar equilibrada. Então, é como se toda a massa daquela vassoura ali tivesse ali naquele ponto em cima da sua mão. Então, aquele ponto ali é justamente o centro de massa, tá certo? Bora para corpos extensos. Para que uma condição para o corpo estar em equilíbrio é que ele deve estar ou em repouso ou em MRU, em movimento retilíneo uniforme. Então, para um corpo que esteja em equilíbrio, ele tem que estar ou em repouso ou numa velocidade constante. E essa velocidade constante é uma característica principal do movimento retilíneo uniforme. Então vamos ampliar essa noção, porque para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante das forças sobre esse corpo seja nula. Então é óbvio, se a resultante, lembrando ali da segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então,
Se a força resultante é zero, toda essa equação vai a zero. Se o corpo está em repouso, a aceleração é zero, então a força resultante será nula. Se a velocidade é constante, então a aceleração também é zero e zera todinha essa equação. Então esse corpo extenso, para esse corpo extenso ficar em equilíbrio, para que ele esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante das forças sobre ele seja nula. E o momento, outra condição também, é o momento resultante, ele tem que ser nulo. Mas, espera aí, Fabuloso, o que é o momento? Então é justamente isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Momento de uma força, é o que a gente vai ver. Então o esquema que eu vou te mostrar aqui, atuando de diferentes maneiras em uma barra de 4 metros de extensão. Tá aqui. Suponha que essa barra seja homogênea. Então a densidade dessa barra aqui é a mesma em todos os pontos. Isso que quer dizer ser homogêneo. E essa barra tem 4 metros de extensão. E é feito também do mesmo material em toda a extensão. Além disso, vão imaginar que ela esteja fixada em uma parede por um prego colocado exatamente em seu centro. Tá aqui o centro. Então, dá para a gente identificar, né, por meio da intuição, para onde que essa barra vai girar. Veja que temos uma força aqui vertical e temos essa outra força vertical. Essa daqui, ela tá com uma força de 5 newtons e essa daqui tá com uma força de 10 newtons. Então, intuitivamente, você vai ver que essa barra vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Horário ou anti-horário? Claro, né? No sentido anti-horário. Vai girar nesse sentido aqui. Então, além disso, imagine que ela esteja fixada aqui. Instintivamente podemos afirmar que nessa situação a barra irá girar no sentido anti-horário, visto que as forças foram aplicadas no mesmo ponto, porém com sentidos opostos. Como a força de B tem maior módulo do que a força de A, tá vendo? Então aqui, como aqui é maior do que esse daqui, então nós vamos ter uma resultante vertical no sentido para cima que criará o torque. Olha essa palavra, torque. Torque é a mesma coisa de momento, tá legal? Então agora vamos ver essa situação aqui. Veja que as duas forças estão no centro, tá vendo? E essas duas forças também estão no centro. E agora? Elas estarão em equilíbrio quanto aos momentos? O que você acha? Vamos lá. O momento de uma força, ou chamado também de torque, é responsável para gerar essa rotação em um corpo e é definido pelo produto da força pela distância. Então, força vezes distância. Distância do quê? Distância entre o local da aplicação e um ponto de referência. Como é que é isso, Fabuloso? Olha para cá, para esse esquema. Nesse esquema, aqui está um momento, e esse momento que é um vetor, ele é dado pela força vezes o deslocamento. Então, força vezes deslocamento, força vezes distância, é justamente o momento, é justamente o torque. E em termos de
em termos de unidades. Pelas unidades no sistema internacional, a força é o Newton e a distância é o metro. Tudo isso no sistema internacional. Então o momento será Newton vezes metro. Tá ok? Agora, voltando aqui para a figura. Perceba uma coisa nessa figura. Ao adotarmos o centro da barra como nossa referência, nessas duas situações, o momento dessas forças será nulo. Por que será nulo o momento? Porque ele não vai girar. Então, se você aplicar força aqui, então vamos lá. Então, se você aplicar uma força daqui para cá, força daqui para cá no centro, então esse momento será zero, que ele não vai girar. A mesma coisa aqui, olha, aplicando essa força e aplicando essa força no centro, ele não vai girar também. A mesma coisa também se nós aplicássemos uma força aqui, ó, bem na mesma direção aqui da barra, ele não vai girar também. Não vai nem para um horário, nem para o anti-horário e nem para o horário. A mesma coisa aqui ou em qualquer ponto aqui na vertical, sendo aqui como ponto de referência a própria barra aqui. Então ele não vai girar. Então esse momento aí dessas forças será nulo. O momento aí será nulo. Agora vamos ver esse esqueminha aqui. A barra, aqui essa força de 5 newtons, essa força de 10 newtons sendo aplicado aqui, essa distância da força B, vou melhorar aqui, essa força aqui é de 10 newtons nessa distância, e essa força de 5 newtons numa distância de 2 metros, e o comprimento total da barra é 2 mais 2. Então são 4 metros no comprimento dessa barra aqui. Vamos fazer uma análise dessa situação. Perceba que a força FA irá produzir torque horário. Então essa força aqui vai produzir torque horário. Ele vem para cá, ó. Só que essa força B, ele vai produzir um torque anti-horário. Ele vem para cá, ó. Certo? Então, vamos lá. Quem produzir mais torque vai definir. Quem produzir mais torque vai definir o sentido de rotação. Então, para onde que essa barra vai rotacionar? Aí vai rotacionar de acordo com quem produzir mais torque. Então vamos analisar essa força A. Para essa força, como é que a gente calcula o momento? Será o momento do ponto A, vai ser essa força A multiplicado pela distância A. Essa força é de 5 e a distância, olha aqui, é 2. Então esse momento de A será 10 Nm. Isso no sistema internacional. Bora fazer a mesma coisa para o B. No B, olha aqui, é 10 newtons. Então essa força de B é 10. E a distância tá aqui, é 1 metro. 1 metro, 10 vezes 1, 10. Então o momento de A é 10 Nm. E o momento de B 10 metros, 10 Nm. Ué, 10 do A, 10 do B. Então, para onde que vai rotacionar? Isso mesmo, meus heróis, ele não vai rotacionar. Olha só. Então, ele não vai rotacionar. Por quê? Porque ele vai estar em equilíbrio. Os dois momentos aqui estão exatamente iguais. Então ele não vai rotacionar. Mesmo que essa força esteja mais perto,
melhorar aqui. Mesmo que essa força esteja pertinho aqui do centro, então se você não olhasse as numerações e essa força aqui fosse, essas duas forças fossem iguais, então ele ia rotacionar para cá, porque a força de A está mais longe aqui. Só que aqui tem 10 newtons e aqui tem 5. Então, fazendo todos esses cálculos aqui, fazendo os cálculos dos dois momentos, então eles dois vão ser iguais, então a barra não vai rotacionar. Equilíbrio de corpos extensos. Agora, para afirmarmos, vou pegar aqui, que um corpo extenso está em equilíbrio, deve haver o equilíbrio das forças nos eixos vertical e horizontal. A força atuando sobre o corpo deve ser nula. E além disso, o momento resultante também deve ser nulo. Vamos lá. Então, tem que haver o equilíbrio das forças horizontal nos eixos vertical e no eixo horizontal. Outra condição é força resultante nula. Mais uma condição é que o momento resultante sobre esse corpo extenso também deve ser nulo. Essas são as condições para um corpo estar em equilíbrio. Agora, olha só. O somatório de todos os momentos é nulo. Então não te bate com esse símbolo aqui. É o símbolo do somatório. Isso a gente vê em matemática, muito em matemática. É só para dizer que o momento de A, mais o momento de B, mais o momento de C, mais o momento do N, toda essa, pegando todo mundo e somar, então isso é o somatório. Somatório do que? Do M do momento. E tudo isso, para ver o equilíbrio do corpo extenso, ele deve ser nulo. Então, somatório dos momentos é nulo. Agora, o momento, a somatória dos momentos no sentido horário é exatamente igual ao somatório dos momentos no sentido anti-horário. Essa aqui é uma outra condição, só matematizando tudo que está escrito aqui. Tá? Então, tudo que está escrito aqui é o que está matematizado aqui embaixo. Então, somatório dos momentos horários é o equivalente ao somatório dos momentos anti-horários. Fabuloso, está muito difícil. Calma, não te bate com isso que a gente já vai ver. Um exemplo. E também, para as forças horizontais e verticais, podemos escrever que o somatório de todas as forças horizontais é zero, é nulo. E o somatório de todas as forças no eixo vertical também é nulo. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho. Uma coruja de 50 kg de massa é colocada em uma barra homogênea de 10 metros de comprimento e 10 kg de massa. A coruja está apoiada a barra está apoiada em suas extremidades. O conjunto está em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, olha, a somatória dos momentos é nulo. Força resultante é nulo. Se a coruja, na letra A, se a coruja estiver a 1 metro de distância do apoio de A, quais as reações nos apoios da barra? Então esse é o esquema. Se ela estiver a 1 metro aqui deslocado para o A, para esse lado aqui, qual vai ser as reações nos apoios aí da barra? Vamos lá? Vamos fazer? Vamos começar por um esquema das forças envolvidas. Presta atenção nisso daqui. No ponto A,
é o apoio, né? Então o apoio tá aqui. Um dos apoios é a força A no ponto A. Outro, o peso da coruja. Olha aqui, o peso da coruja. Outro. Lembra do centro de massa que eu falei? Então, perceba, aqui exatamente no ponto médio está o centro de massa. E é justamente aqui que vai ter o ponto do peso. Nesse ponto será o peso da barra. Nesse centro. Tá aqui. É o peso da barra. No centro de massa da barra. E o outro apoio será justamente ali no ponto B. Tá bem aqui. Vamos continuar. Nas forças verticais, o somatório dessas forças verticais aqui é nulo. Tá? É a primeira condição aqui. A somatória aqui das forças verticais é nulo. Então, olha só. Essa força, ela está apontada para cima. Essa força está apontada para cima. E essa força também está apontada para cima. Então, essas duas somadas tem que dar o somatório dessas duas que estão apontando para baixo. Então, as duas para cima somada com os dois para baixo vai dar zero. Percebeu? Então, por isso que a gente matematiza dessa forma. FA é igual, mais o FB é igual ao peso da barra somado com o peso da coruja. Percebeu? Outro. Um bom método de resolução dessa questão é eliminar a variável desconhecida. Então, a gente vai pegar um ponto de referência. Esse ponto de referência, vamos pegar o A. Então, esse aqui é o ponto de referência. Fazendo ele como ponto de referência, lembra do que eu falei? Que se o ponto de referência estiver no centro, então aquela força ali ele não vai gerar torque nenhum. Se o nosso ponto de referência é esse A aqui, então essa força não vai gerar torque nenhum, vai ser zero. Então, por isso que ele já vai sumir daquela nossa equação. Perceba, o peso da barra o peso a gente calcula aqui o momento do peso da barra, que é a força vezes a distância. A força é a força peso, então é o peso da barra multiplicado pela distância do ponto A até o centro. Então, aqui, esse cara é o peso da barra multiplicado por essa distância aqui. Agora, o peso da coruja. O momento desse peso será o peso da coruja multiplicado pela distância. É o momento. Esse aqui é o momento da coruja. O momento é força vezes distância. A força é a força-peso. Então, é o peso vezes a distância. No caso aqui da coruja até o nosso ponto de referência, que é o A. E o que sobrou? A força A foi eliminada. Essa força A foi eliminada. Por que foi eliminado mesmo? Porque nós adotamos como ponto de referência o ponto A. Fabuloso, eu poderia adotar como ponto de referência a coruja? Sim. O centro? Sim. O ponto B? Sim. Então, por que tu escolheu o A? Porque se eu escolher qualquer um desses outros, eu não vou ter, no caso aqui, essa força. Então, a questão ela não deu pra gente qual é essa força. Então, é por isso que eu vou pegar justamente essa força, que é justamente esse ponto de referência
Pegando esse ponto de referência, eu vou ver que essa força que eu não tenho vai ser eliminada aqui, percebeu? Continuando, o momento da força B. O momento da força B está aqui, ó, que é a força vezes distância. Força vezes distância do A para B. Bom, continuando. O peso da coruja é a massa vezes a aceleração da gravidade. E a distância. Aqui. O peso da barra é a massa da barra vezes a aceleração da gravidade vezes a distância. E aqui só repete. Substituindo os valores, então a massa da coruja é 50, a aceleração da gravidade vamos adotar como 10, a distância aqui, ó, da coruja até o ponto de referência é 1, somado com a massa da barra, que é 10 kg, aqui, a aceleração da gravidade 10, a distância do centro de gravidade, do centro de massa até a referência, tá aqui, centro de gravidade até a referência é 5 metros, 5. A força em B vezes a distância do B até o A, que é 5 mais 5, que vai dar 10, tá aqui. Fazendo esse cálculo, 500 mais 500 deu, no final das contas, sem essa força de apoio no B, no caso foi 100, ou colocando em notação científica, 1 vezes 10 ao quadrado newtons. Agora, para calcular a força no outro ponto de apoio, é só voltar a essa equação. Lembra do que a gente colocou logo no início? Só voltar nessa equação e substituir os valores. No caso, o peso da coruja 500, o peso da barra 100, porque é massa vezes aceleração da gravidade. A força em B, a gente acabou de descobrir que é 100, é só achar agora a força em A. Essa força em A será então de 500. Aqui dá 600, 600 menos 100, 500. Ou 5 vezes 10 ao quadrado na notação científica. Força em A, 500 newtons. Agora perceba, qual dos dois ele tem uma força maior? O A ou em B? Bom, se o A é 500 newtons e o B é 100 newtons, então a força aqui está maior. Por que está maior? Porque justamente a coruja ela está deslocada mais para cá, ó, no ponto A. Percebeu isso daí? Agora, bora fazer a letra B. Só voltando, se a coruja estiver a 8 metros de distância do ponto A, quais as reações nos apoios da barra? Só que dessa vez, se a coruja estiver a 8 metros de distância, ou seja, se aqui é 1, aqui é 5, aqui 7,5, vamos colocar bem aqui, ó. Se tiver a 8 metros do apoio A, vamos calcular assim. Vamos sabendo que o somatório tem que dar 0, então o somatório aqui das forças verticais tem que ser 0. Ou seja, as forças apontando para cima vai ser justamente igual às forças apontando para baixo. Continuando, o somatório dos momentos no sentido horário é a mesma coisa do somatório do momento no sentido anti-horário. É a condição. Outra, fazendo a substituição, desenvolvendo, igual como a gente desenvolveu agora há pouco, a gente vai achar que o momento em A é a força peso em A,
colocando aqui como ponto de referência o ponto A. Essa força em A vai ser anulada. Aí a gente vai calcular o momento da coruja. O momento aqui, ó, o momento da coruja, que será a força vezes a distância. A força é a força peso, então é a força peso da coruja vezes a distância da coruja, já desenvolvendo aqui a força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A mesma coisa, massa vezes a aceleração da gravidade, só que dessa vez da barra, vezes a distância, porque eu estou calculando o momento, e a força, o momento da força em B, que é a força vezes a distância, obviamente, do A para B. Substituindo os valores, só que dessa vez aqui muda, porque dessa vez a coruja está em 8 metros. Fazendo os cálculos, dá 450 newtons em B. Então a força em B vai ser 450 newtons. E em A, como é que faz em A mesmo? Basta recuperar essa equação e substituir e fazer as substituições. É justamente isso. Recupera essa equação, faz as substituições e então dá 150. Olha só como é que veio agora. Enquanto que em B, lembra que a coruja está bem aqui, tá? Em 8 metros. Lembra que em B é 450. Deu 450 newtons. E em A deu 150. Por que deu mais aqui? Porque a coruja já está deslocada para cá. Então tá certinho nossas contas aí. Note que agora a coruja está mais próxima do apoio em B. A força de reação tem módulo superior à força de reação em A. Perfeito? Vamos ver máquinas simples e alavancas. Vou te mostrar alguns conceitos aqui. Vamos lá. Qualquer aparelho por nós utilizado no dia a dia e que obedeça aos princípios fundamentais da mecânica pode ser chamado de máquina simples. Qualquer aparelho utilizado aí e que obedeça aos princípios da mecânica é chamado de máquinas simples. A gente vai ver o que aparece mais nos vestibulares. Dessas, a alavanca é uma das mais antigas a ser utilizada. Esse tipo de ferramenta é capaz de multiplicar o módulo das forças, além de alterar a direção e o sentido das forças. A alavanca é justamente isso, para facilitar o nosso trabalho. Essa máquina é composta por ponto de apoio. Em relação a ele são aplicadas a força potente. Em relação ao ponto de apoio está a força potente. Essa força potente é o esforço, tá, do operador. E a força resistente. A força resistente é a força transmitida. Então vamos lá de novo. Vamos lá de novo aqui. Que é o ponto de apoio. O próprio nome já está dizendo. É aonde vai ser a referência, onde vai ser o apoio mesmo. Nesse ponto de apoio tem a força potente. Força potente é o esforço da pessoa. E a força resistente é a força que é transmitida. A gente vai ver mais com calma. Então, o poder de multiplicação de uma alavanca consiste na razão. Então, o poder de multiplicação, vou melhorar aqui. Isso. Só para não ficar poluído. Então, o poder de multiplicação de uma alavanca consiste na razão entre a força transmitida e a força aplicada pelo operador. As alavancas são classificadas quanto às posições relativas ocupadas pela força potente, o apoio, a força resistente.
Então a relação entre essas três coisas é que vai fazer com que eu classifique essas alavancas. E essa classificação é dividida em três grupos. Quais são eles? Esses interfixas, outro interresistente, outro interpotente. Então são essas três classificações e vai depender aí da relação entre essas três posições, da força potente, do apoio e da força resistente. Vamos ver então a alavanca interfixa. A interfixa é dessa forma: o apoio está entre a força potente e a força resistente. Então, veja bem, o apoio está no meio das duas. O apoio está no meio das duas. Olha só, onde que está o apoio aqui? Onde que está o apoio? É esse? É esse? É esse? Está aqui o apoio. Então, vou colocar aqui. Esse é o apoio. E o apoio está entre quais forças? Olha só. Primeiro, qual é a força do operador? Tá aqui, ó. Essa é a força aplicada do operador. Como é o nome dessa força mesmo? É a força potente. É a força aplicada pelo operador. E qual é a outra força? A força resistente. Tá aqui, ó. Força resistente. Então, é a força transmitida. Agora, veja que a distância entre a força potente e o ponto de apoio é chamado de braço potente. Eu queria chamar a sua atenção para isso. É só uma simbologia aí, tá? Então não precisa decorar assim, é só para dizer que a distância entre a força potente e o ponto de apoio é braço potente. Agora adivinha, a força resistente até o ponto de apoio é chamado de que essa distância? A distância é chamada de braço resistente. Olha aqui embaixo. Então como é que vai ser relacionado a alavanca interfixa? Tá fácil, né? Porque olha só o nome, inter. Então o que está entre? É o ponto de apoio. O ponto de apoio está entre a força potente e a força resistente. Como é que vai se relacionar? Vai se relacionar dessa forma, pela multiplicação da força com o braço. Ora, o que é essa força vezes distância? Força vezes distância é o momento. Então é o momento potente do lado potente é igual ao momento do lado resistente. Olha que fácil. Basta pegar então a força potente pelo braço potente e igualar a força resistente pelo braço resistente. Muito fácil. Vamos ver outro. Aliás, o exemplo está aqui, ó. São exemplos desse tipo de montagem. Tesoura de cortar chapa. Já viu uma tesoura de cortar chapa? Gangorra. Olha só a gangorra aqui. Olha só a força potente e a força resistente. Aí muda. Essa aqui vai ser a potente e esse vai ser o resistente quando estiver mudando aí. Olha aqui o ponto de apoio, também chamado de polo. Martelo. Tá aqui o ponto de apoio. Aqui a força potente na mão do cara. A força resistente. Ok? Outro. Agora interresistente. Interfixo ainda agora é interresistente.
Em alavanca interresistente, a força, dessa vez, é a força transmitida que fica entre o apoio e a força aplicada pelo operador. Então a alavanca interresistente é a força transmitida que está entre o apoio e o aplicado, o potente, né? A força potente. Tá aqui a força potente que é aplicada pelo operador, o apoio, também chamado de polo, e aqui a força resistente, que é a força transmitida. E perceba, o braço potente é sempre a distância da força para o apoio. Não vai te confundir e dizer, fabuloso, a distância entre a força aplicada até aqui, até aqui, a força resistente é chamado de braço potente. Não é. Sempre vai ser a distância da força até o polo, até o ponto de apoio. E a distância entre a força resistente até o ponto de apoio é chamado de braço resistente. E a relação aqui da alavanca interresistente é a mesma coisa, meus heróis. Olha só, o momento da força potente é igual ao momento da força resistente. Então, mas fabuloso não mudou de posição aqui. Olha só, presta atenção. Mudou só essa posição. Agora, ao invés da interfixa, que era o ponto de apoio que estava entre a força potente e a força resistente, agora é a força resistente que está entre a força potente e o ponto de apoio. Mas perceba que o braço é o mesmo, tá? O braço potente é o mesmo aqui, é a distância da força para o ponto de apoio. E a força resistente, o braço resistente também é a distância entre a força resistente e o apoio. Então é a mesma coisa. É o momento do potente igual ao momento do resistente. Exemplo. Aqui o carrinho de mão, tá vendo? Aqui é a força potente, aqui o apoio, e aqui é o que? A força resistente, a força transmitida aqui. Outro exemplo, abridor de garrafa é interresistente. Outro aqui, quebra-nozes. Quebra-nozes também é exemplo. Então tá aqui o apoio, a força potente, e aqui é a força resistente. Tá legal? Outro, alavanca interpotente. Ora. Se a interfixa era o ponto de apoio que estava no meio, a interresistente era a força resistente que estava no meio, adivinha agora, nessas alavancas interpotentes, quem é que vai estar no meio? Olha aí, justamente, você acertou, é a força potente que vai estar no meio. E dos outros dois lados, a força resistente e o ponto de apoio. E o exemplo, são exemplos de alavanca interpotente: remo de canoísta, a pá usado por um pedreiro, vara de pescar. Olha só, então tá aqui, é aqui o ponto de apoio. Mas fabuloso não tá aqui na mão da pessoa. Esse ponto ele está sendo só um apoio, apesar de estar na mão da pessoa, mas ele é só um apoio. O que vai fazer a força mesmo, a força potente, é essa outra mão, entendeu? E aqui é a força que vai ser transmitida. Olha só a vara de pescar, é a mesma coisa. Esse ponto aqui é o ponto de apoio. Esse outro que ele vai fazer a força potente.
e aqui é a força transmitida. Aqui eu não sei como é esse nome aqui, tipo uma pá aqui que coloca dentro do forno para retirar a pizza. A mesma coisa. Aqui tem o ponto de apoio, a força potente e a força resistente, a força transmitida aí. Olha só como é que caiu no Enem. As pessoas que 2018. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos: o alicate, a pinça, carrinho de mão, quebra-nozes e o abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Então, apesar de o assunto ser só de memorização, mas perceba, o carrinho de mão, o quebra-nozes, o abridor de garrafa, o alicate, eles têm aí coisas em comuns. Mas olha só qual é o diferentão aí. Não é a pinça? Olha o ponto de apoio do alicate. Olha o ponto de apoio do carrinho de mão. Olha o ponto de apoio do quebra-nozes. Olha o ponto de apoio do abridor de garrafa. Então só quem é o diferentão aí diferentona é a pinça. Então lembre-se que a força potente é aplicada pelo operador e a força resistente é devolvida pela alavanca. A pinça é o único objeto de precisão dentre os listados. Tá certo? Então aqui que vai estar a força potente. E aqui o ponto de apoio e aqui a força transmitida. Todos os outros objetos apresentam força necessária a ser feita pelo operador menor ou igual à força a ser vencida. Tá bom? Então, qual é a resposta aqui? É justamente a diferentona, a pinça. Beleza, meus heróis, eu espero que tenha ajudado aí vocês, espero que tenha gostado. Até a próxima.